Investidores, hoje eu vou entrar aqui no 4 horas, numa análise técnica do Bitcoin, para te mostrar de uma maneira bem simples, né? Por que eu acredito que o Bitcoin está numa situação boa e algumas das altcoins que a gente vai analisar depois não estão tanto. Lembro para vocês que todas essas análises estão sendo feitas na Binance Futures e se você ainda não tem uma conta na maior exchange do mundo, eu fortemente recomendo você ir nos 2 primeiros links da descrição e criar a sua conta, tá? No primeiro link você tem 20% de desconto em todos os seus trades no spot e no segundo link 10% de desconto na Binance Futures, beleza? Então vamos lá, investidores, vamos começar falando de maneira bem simples aqui numa análise técnica do Bitcoin. No Bitcoin a gente consegue entender que a gente está numa tendência de alta nesse momento no 4 horas, pois rompemos para cima não somente as nossas médias e as zonas importantes do VPVR, mas também esse nosso triangulinho aqui e os nossos antigos topos na região dos 39.500 e dos 38.500 dólares. Né? Então a gente formou um pivôzinho bem legal e eu acho que a maior oportunidade que a gente pode ter aqui agora seria se o Bitcoin desse uma correção para vir buscar essa região aqui, quem sabe os 38.500 até os 37.000. Para mim toda essa zona é uma boa buy zone para o Bitcoin, para a gente conseguir pegar mais uma pernada de alta, quem sabe levando o preço ali para próximo dos 45, 48, 49 mil dólares, tá bom? Então com certeza, na minha opinião, a maior probabilidade é o Bitcoin continuar a alta aqui e a grande oportunidade para um swing trade vai estar na região que eu acabei de falar com vocês. Chegando um pouco mais próximo aqui do preço, né, a gente teve uma correçãozinha natural hoje mais cedo, né, o preço que estava lá nos 40.600, 40.700, teve uma correção de Fibonacci aqui, a gente poderia traçar daqui ou deste fundinho, né, tanto faz, só sei que a gente teve sim boas oportunidades de acumulação nessa região para quem é mais experiente, para quem entende como operar mais day trade, né, então sim, foram boas compras aqui, na minha opinião, e nesse momento eu já estaria de olho para realizar parte aqui, igual eu vou mostrar para vocês na análise de sentimento, e B, já colocar aí um stop gain em regiões importantes que eu vou destacar para vocês aí nos próximos minutos a partir de uma análise de sentimento. Tranquilo? Primeiramente, falando um pouco sobre as possíveis compras, né, que a gente poderia ter tido aí nas últimas horas e que a gente comentou no vídeo de mais cedo. Né? O que a gente estava falando? A gente estava falando que, normalmente, quando tem muita instituição tentando vender e muitas pessoas sendo liquidadas, a gente não quer pensar em compra, né? A gente sempre quer pensar em compra quando o contrário acontece. Quando tem muita instituição querendo comprar e quando as pessoas estão sendo liquidadas para o outro lado, né? Lembra no vídeo de mais cedo a gente falando que quem comprasse aqui fosse impaciente provavelmente ia ser punido? E a gente tem isso acontecendo, tá? Primeiramente nessa queda até os 39.700, liquidando aqui cerca de 2 milhões de dólares, e depois na queda ali até quase os 39, liquidando no total aí quase 5 milhões, tá bom? Então a gente tem essa liquidação com a instituição tentando acumular, era aqui os momentos onde você poderia começar a pensar em acumular Bitcoin. Quando você vai pensar em vender? Quando a gente tem uma nova grande liquidação, igual a gente teve aqui, olha só, cerca de 2,7 milhões nesses últimos minutos, e quando a gente já tem instituição vendendo, tá bom? Se você fizer só isso, caras, eu acho que você vai conseguir operar legal aí, scalps no criptomercado, e melhor do que isso, né? Você vai conseguir aí saber os momentos para você pensar em acumular e, com certeza, não vender, né? E os momentos onde você tem que pensar em vender e, com certeza, não comprar, tá? Nesse momento aqui eu já vejo uma questão um pouco mais neutra, né? Porque o preço recuou aqui para essa região dos 40.400 e já tem instituição tentando comprar, né? Então nesse momento aqui eu não faria nada, tá? Eu deixaria o preço ver se ele caindo mais próximo dos 40 mil dólares, ele liquida mais, onde a gente pode pensar em acumular de novo, tá? Mas nesse momento aqui, caras, eu acho que eu tô querendo esperar o Bitcoin dar uma corrigida um pouco maior. Quem sabe ele consegue ir abaixo desses fundinhos aqui nos 38.500 dólares. E por que eu falo isso? Porque mesmo a gente tendo tido essas liquidações aqui, que poderiam ter sido oportunidades de liquidação, vocês conseguem ver que elas estão sendo bem menores do que as liquidações que a gente teve que formou os topos. Então, talvez seja a hora da gente ter uma correçãozinha um pouco mais forte e liquidar mais pessoas, né? Afinal, pensa comigo, onde a grande maioria das pessoas que compraram aqui nesses últimos dias, né, vão estar colocando os stops e, consequentemente, pontos de liquidação delas? Provavelmente abaixo desses fundinhos aqui na região dos 38.600, 38.500 dólares, tá? Então eu não me surpreenderia do preço ir ali para estopar e liquidar essas pessoas para depois a gente continuar alta, tá bom? Inclusive, olhando já aqui um pouco do que as instituições querem, né, eu consigo ver que a gente está tendo um pouco mais de instituição tentando acumular agora no 1%, né, a gente acabou de ver isso no order book, cerca de 100 milhões de dólares aqui contra... acabaram de colocar a ordem aqui, vocês estão vendo? Tá bem volátil, mas tá bem parecido aqui no 1%, né, próximo a 1%, o número de ordens das instituições tentando colocar e tirar aqui.
e vender, né? Comprar e vender. Então a gente está numa situação de equilíbrio aqui no 1%. Repara que no 2,5 a gente já tem bastante mais ordens de venda, tá? Então eu vejo que se a gente perde essa região aqui próxima dos 39.900, o preço pode sim testar os fundinhos ali da região dos 39.300 dólares e não sei se segura, tá? Porque não tem tanta ordem aqui. A gente começa realmente a ter mais ordem a partir ali, ó, próximo dos fundos onde as pessoas vão ser estopadas, né? 38.800, 38.600, 500, olha só. Então, para mim não seria nada demais o preço ir lá para liquidar e estopar e essas baleias que estão colocando as ordens aqui, ó, acumularem um pouco, tá bom? Nesse momento, inclusive, eu vejo bastante instituição tentando distribuir nessa região aí até os 2,5% e bastante nos 42, tá? Então mesmo que a gente passe dos 41, os 42 já foram uma resistência importante e talvez ele seja novamente, até porque as instituições já estão colocando ordens lá, tá bom? Então nesse momento, assim, realmente acho que para quem está mais no longo prazo conseguiu acumular, não faz sentido se desfazer dos bitcoins, mas eu acho que parece que a gente pode ter uma correçãozinha um pouco mais forte para estopar e liquidar essas pessoas. É claro que eu não vou shortar a partir daqui, mas eu estou colocando um pouco mais do lucro no bolso e vou colocar também um stop gain aqui nessa região abaixo dos 39.900 dólares. Tranquilo? Continuando aqui e falando um pouco de outro motivo, né, de eu acreditar que a gente talvez possa ter essa correção. O long short ratio, tá? O long short ratio é o quê? Querendo ou não, quando a gente foi lá nas regiões, né, de 39.300, estava abaixo de 1, chegou a 0,9 aqui na melhor oportunidade de compra que a gente teve hoje, e agora já voltou acima de 1 de novo, tá? Nada demais, nada preocupante, mas aparentemente quando a gente está acima de 1, a gente está dando umas correçõezinhas, né? E a gente está há bastante tempo já acima de 1, talvez a gente tenha essa correção para enfim liquidar mais pessoas e ter mais uma oportunidade para a gente acumular, tá bom? Acho que vai ser muito boa a acumulação abaixo dessa região desses fundos aqui, onde todo mundo vai ser estopado, e pode sim ser até os 37 e tal, então a minha ideia é sim acumular em toda essa região, e amanhã a gente atualiza, né, dependendo do que o preço vai fazer. Continuando aqui agora, então, e já indo para a nossa análise das altcoins, tá? Eu quero focar com vocês, investidores, em analisar todas essas altcoins, primeiramente no 4 horas. Já que vocês vão perceber que algumas delas são situações legais, igual o Bitcoin, e outras nem tanto, tá bom? Então vamos começar aqui falando um pouco da ADA Cardano. ADA Cardano que no 4 horas está numa situação assim pior do que a do Bitcoin, mas está tentando demonstrar força, tá? Repara que a gente conseguiu romper uma linha de tendência importante, a gente está tentando passar num ponto de controle significativo. Ou seja, para mim a gente conseguir formar um pivô acima desses topos nos 1,60 é algo sim positivo, é algo que se a gente fizer assim, ó, esse pivô, talvez a gente possa pensar num trade aí na ADA. Por enquanto ainda não. Por enquanto a gente ainda briga numa região importante, região da média do 4 horas e região do ponto de controle. Então, uma demonstraçãozinha de força aqui acima desses topos seria interessante para a gente pensar em trades a favor de uma nova tendência de alta na ADA, tá? A gente está brigando agora, então eu já vou colocar uma demonstração de força aqui na ADA, tá bom? BNB. BNB eu acho que tá bem melhor que a ADA, tá bom? Por quê? Porque a gente já meio que fez o pivôzinho aqui, tá vendo? A gente já está acima da região onde a ADA não conseguiu ultrapassar. Então, nesse momento, a gente está olhando para um breakout aqui nos 374. Pode ser uma oportunidade de day trade aqui, tá? E sempre como eu falo para vocês, investidores, todo trade tem que ter o stop, tá? Você não pode comprar BNB a 372 dólares e não colocar o stop. Então entenda como operar, tá bom? E uma oportunidade que eu tô até mais de olho aqui seria um reteste dessa região dos 354, tá? Eu acho que a gente pode sim ter uma acumulação nessa região aqui até os 340 dólares, até porque se o Bitcoin for lá nos 38.500 é onde a BNB deve parar, tá? Então uma acumulação aqui com stop nesse fundinho, para mim seria um trade com grande probabilidade de sucesso, a gente continuar pegando a tendência de alta da BNB. Então, tô gostando da BNB. Chiles. Vamos lá. Chiles está numa situação bem assim, indecisa, sabe, investidores? Porque a gente teve um rompimento bem forte aqui, uma potencial onda 1, porém a gente tem muito volume no topo, sabe? Quando a gente tem volume no topo, assim, a gente tá ficando um pouco mais preocupado, até porque uma das nossas estratégias visa captar esses volumes de topo para operar contra eles. Então aqui nesse momento eu não faria nada, né? A gente tava até pensando em um swing trade nela nesse reteste aqui, mas como o sentimento dela deu uma piorada no último dia, a gente preferiu não enviar o trade. Nesse momento estamos de olho para um possível rompimento aqui dessa região dos 29,50 e se o sentimento estiver legal, a gente pode pensar num trade, né? Tranquilo? Em compensação, se a gente rompe aqui para baixo esses 26, cara, seria bem ruim, porque a gente estaria perdendo um ponto de controle que não pode perder e com muita gente presa nesse topo. Então, a Chiles eu diria que está um pouco mais neutra, tá? Não vou fazer nada até a gente se definir. Parece estar formando um triangulinho aqui no curto prazo. Doge.
Vamos lá. Dogecoin é uma moeda aí que também está bem indecisa, tá? Conseguimos pegar mais alguns shorts nela nos últimos dias aí. E nesse momento eu enxergo ela muito mais formando um padrão de continuação da baixa do que qualquer outra coisa, tá? Por isso a gente tem um alerta aqui nessa região dos 31,45 para um possível breakout e mais um short aqui na Doge, que ela realmente está sendo uma mãe para operar vendido, né? Tendência de baixa muito clara aqui e muita gente... Onde vocês acham, né, caras? Onde vocês acham que tem o maior volume aqui na Doge? É no topo, né? São pessoas comprando no topo. É muito triste ver isso, mas é o que acontece aí em quase todas as criptomoedas, né? As pessoas compram no pior local possível e também vendem no pior local possível. Então muita gente presa nesse topo, padrão de continuação, só dá para ficar mais otimista na Doge se a gente tiver um pivô acima dessa região aqui de topo próximo aos 35 centos, tá? Se isso acontecer, caras, pode ser aí um indício que a Doge pode respirar. Por enquanto, nada disso. Vamos lá, Doge. Doge é uma que está bem interessante, tá bom? A Doge, ela não só conseguiu romper a nossa linha de tendência aqui, mas como ela conseguiu romper com muito volume. Melhor do que isso, ela não está formando um volume de topo, porque o follow-up está interessante, ou seja, o preço está conseguindo se manter acima desse volume. Nesse momento aqui, a gente já tem um alerta em 23,50, que poderia ser um grande swing trade, mas não sei se ela chega até lá, tá? Então, qualquer retração aqui, talvez nesses 24,20, 24 dólares, pode ser uma boa oportunidade para a gente fazer um long na Doge, que está bem legal, tá bom? Mas como todas as outras criptomoedas, a gente pode ou colocar um stop um pouco além deste fundinho aqui com ponto de controle nos 20,80 ou lá no fundo próximo aos 19 dólares, tá bom? A Doge é uma das melhores aí, que com certeza, se não for a melhor que a gente tem aí hoje, entre essas aqui que a gente está analisando, tranquilo? Ethereum. Ethereum é uma aqui que não está tão legal na minha opinião, tá bom? O Ethereum, apesar de ter demonstrado força aqui nas últimas horas, ele continua numa tendência de baixa aqui, não conseguiu romper o triângulo para cima, pelo contrário, ele teve um rompimento para baixo aqui desse triângulo, né? Dependendo de onde a gente traçar aqui esse rompimento, ainda está abaixo, né? E a gente está testando agora pontos importantes de resistência, sabe? Se a gente consegue romper isso aqui para cima, temos um viés otimista de novo, né? Mas por enquanto o Ethereum não faria nada, sabe? Acho que a gente demonstrou uma força legal aí nas últimas horas, porém a gente está numa indefinição bem grande, ainda temos que formar um pivô acima desses topinhos aqui. Por enquanto eu não faria nada, ficaria aí neutro no Ethereum neste momento. Litecoin. Litecoin é uma também que não faria nada, tá? A gente está testando uma linha de tendência importante agora e eu ficaria de olho para um rompimento aqui dessa região do 185. Um rompimento aqui pode gerar, sim, um bom movimento de alta aqui na Litecoin, já que a gente caiu muito e não corrigiu quase nada ainda, né? Então, olho no 185, um pivô aqui em cima com o sentimento confirmando, pode ser um bom long. Assim como se a gente demonstrar fraqueza e romper aqui para baixo do 155, é um possível short, tá? Você ficaria com medo aqui se a gente perdesse esse 165. Vou até atualizar isso aqui, olha, porque é um ponto importante. Perdendo aqui, a gente teria uma confluência de todas as médias abaixo do preço para pensar numa venda também, tá? Então, para onde romper aqui a Litecoin, pode ser uma boa oportunidade para a gente operar. Matic. Matic é uma também que, apesar de um rompimento de uma linha de tendência importante, eu não vejo ela com tanta força assim, tá? Nesse momento a gente vai ter que romper bastante zona de resistência acima aqui até essa região próxima dos 1,95 e vocês sabem, né? A gente nunca opera quando o ponto de controle está contra a gente, né? Então não tem muito que a gente fazer aqui, mas eu entendo que se a gente forma esse... na verdade não é nem um pivô, né? A gente está olhando para possível short aqui nela, já que o sentimento não está tão bacana nas últimas horas aí. Então, caras, não acho que a Matic está tão legal, mas se demonstrar essa força aqui, provavelmente a gente volta a subir. Um short mais seguro, sem dúvidas, seria se a gente rompesse para baixo depois desse volumão, que pode ou não ser um volume de topo, né? Por isso que a gente tem que analisar o price action à medida que ele vai acontecendo. Então, um rompimento dos 1,39 aqui provavelmente dá aí confluência total para a gente shortar a Doge. Tranquilo? Continuando, Sol. Vamos lá, a Sol é uma que também está bem indecisa, sabe? Eu acho que a gente está formando um triangulinho aqui, um rompimento para cima dessa região dos 42,80 seria muito bom para a gente acreditar na tendência de alta, tá? É bem estranho isso aqui, com muito volume, agora a gente está subindo com volume de novo. Então assim, estou um pouco neutro na Sol, mas eu acho que ela está demonstrando força. Eu acho que em breve ela pode fazer esse rompimento aqui. Se romper, a gente vai ficar de olho para operar. Enquanto não tem esse rompimento, eu me manteria um pouco mais neutro, não vou fazer nada aqui na Sol. Ripple. Ripple é uma que também está num ponto importante, tentando ter um rompimento significativo, tá? A gente pode ter tido um falso rompimento, então a gente está de olho para duas possibilidades aqui.
Esse volume foi bem perigoso, então se a gente vier aqui e retestar esse range nos 88, dependendo do sentimento, a gente pode até ter um long acreditando no começo de tendência. Porém, se a gente vir aqui e perde os 85, já é um short muito claro, porque a gente teria muitas pessoas presas no topo, né? Então, se isso aqui acontecer, para mim é um short, só se o sentimento estiver muito legal, que nós vamos pensar em long aqui na Ripple em 88 cents, tá? Gostaria que a gente demonstrasse força e formasse um pivô acima dessa região aqui dos 93 cents, que a gente deixou um topo perigoso hoje mais cedo. Tranquilo, investidores? Cara, então o que a gente consegue ver no dia de hoje, né? A gente consegue ver que tem boas altcoins para a gente pensar em long e tem boas altcoins para a gente pensar em short. A grande maioria dessas oportunidades só irá acontecer se o Bitcoin realmente der uma corrigida. Então, realmente, estamos torcendo aí para o Bitcoin dê essa corrigida, quem sabe ali até para os $38.500, porque aí a gente vai conseguir operar várias altcoins. Algumas na alta, outras na baixa. E é sempre bom quando a gente tem várias operações assim, porque a gente diversifica e normalmente quando isso acontece, tem grande probabilidade de ser um dia muito bom. Tranquilo, investidores? Cara, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado da análise. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito. Deixa todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Então é isso, um forte abraço e até amanhã.